Olá, pessoal! Esse é o vídeo número 4 da nossa série Aplicando Conhecimento. Aqui nós vamos discutir os exercícios do material de apoio referente à apostila que vocês têm, referente à Roma Antiga, né, que está dentro de Mundo Clássico. Mundo Clássico, como eu já disse no vídeo anterior, no vídeo 3, se divide principalmente entre Roma e Grécia. Então, vamos trazer essas questões aí para vocês. Vamos acompanhar. Bom, pessoal, vamos continuar fazendo o mesmo esquema, agora com a questão 14. Sobre as instituições da República Romana, é correto afirmar que a. Os senadores eram hereditários e acumulavam funções políticas e sacerdotais. O que está errado aqui? Os senadores eles realmente tinham cargos hereditários e eles acumulavam funções políticas, porém não sacerdotais, então A está eliminada. A B é a correta, já vou adiantar para vocês, porém a gente discute isso no final. Vamos ver por que a C, a D e a E estão incorretas. Os cônsules, em número de 2, isso está certo, exerciam funções estritamente militares. Estritamente não, eles também poderiam fazer o governo da cidade. Então, a alternativa C incorreta. D. O comício da plebe foi instituído para assessorar o senador em suas deliberações. Deliberações são as decisões exercidas pelo Senado. E o comício da plebe, também conhecido como tribunato da plebe, foi uma das conquistas que eles conseguiram a partir de manifestações, de reclamações, da luta mesmo, que vocês podem acompanhar a partir do apostolado de vocês. Então, esse comício, ele não foi instituído para assessorar, ele simplesmente foi uma forma que a República Romana, né, que a magistratura, corrigindo, pessoal, a magistratura encontrou para diminuir, né, reduzir essas revoltas, essas reclamações da plebe, não como uma forma de assessoramento ao Senado. E a alternativa E. As magistraturas romanas, ao longo da República, permaneceram vedadas aos plebeus. Vedadas seriam excluindo aos plebeus. Então, a existência do comício da plebe, que é o tribunato da plebe, já anula essa alternativa como incorreta. Então, nos resta a alternativa B, que é a correta. A ditadura era exercida excepcionalmente pelo prazo máximo de 6 meses. Isso era uma forma de garantir que não houvesse o retorno à monarquia e que essa república conseguisse se manter viva. A ditadura ela só poderia ser implementada em situações de real crise do sistema e ela duraria até 6 meses. Se a solução crítica se solucionasse antes disso, o sistema devia voltar às magistraturas romanas que foram definidas durante a República. Então, fechamos essa B como correta. Bom, essa é uma questão da Unesp, é a questão 18 no material de apoio de vocês. É uma questão de leitura longa, aqui eu vou dar uma dica para vocês. Leiam sempre até o ponto final. Se vocês não conseguirem absorver, voltem à frase até conseguirem compreender. A gente sabe que vestibular tem essa pressão em relação ao tempo, mas como vocês estão estudando, é muito importante vocês praticarem esse tipo de verificação e de interpretação de texto. Se vocês não entenderem o que o texto está dizendo, provavelmente vocês vão julgar errado as alternativas. Por isso é muito importante uma leitura clara e um entendimento profundo do que está sendo falado. É uma questão que caiu na Unesp. Vamos trabalhar. A escolha dos inimigos de Roma era normalmente decidida pela autoridade legislativa. As decisões mais importantes acerca da paz e da guerra eram seriamente debatidas no Senado e ratificadas pelo povo. Mas, quando as armas das legiões se distanciaram de Roma, os generais assumiram a responsabilidade de voltá-las contra qualquer povo e de maneira que julgasse mais vantajosa para o benefício público. Na administração das conquistas, especialmente depois que deixaram de ser controladas pelos representantes do Senado, esses comandantes exerciam um despotismo sem freio, tornando-se quase monarcas.
unindo a autoridade militar à civil, administravam tanto a justiça quanto as finanças e assumiam, ao mesmo tempo, os poderes legislativo e executivo do Estado. Vou grifar algumas partes que são importantes. Essa aqui do final é muito relevante, além daqui, mas quando as armas das legiões se distanciavam de Roma, os generais assumiam responsabilidade de voltá-las contra qualquer povo de maneira que julgasse mais vantajosa para o benefício público. E existe uma aqui, esses comandantes exerciam um despotismo sem freios, também interessante para trabalharmos. Alternativa A. Ampliou a abrangência das autoridades senatoriais, fortalecendo a República. Vou mudar a cor do canetão, na verdade já mudei, né, para azul. Na verdade, não houve abrangência das autoridades senatoriais e não houve fortalecimento da República. Na verdade, o que estava acontecendo era que os generais eles estavam assumindo um poder que seria quase de imperador, o que enfraquece a República. B. Tornou mais eficaz as práticas políticas existentes, reestruturando a República. Pelo mesmo motivo, não está correto. C. Libertou os cidadãos romanos do jugo dos ditadores, instituindo a democracia na República. Não há menção de nenhuma tentativa democrática. Na verdade, isso de os generais estarem assumindo o poder de uma forma mais centralizada do que deveria ser numa república vai totalmente contra o que seria a democracia em si. D. Atribuiu aos generais parte da autoridade do Senado, prenunciando a crise da República. Isso é verdadeiro. A República Romana previa a magistratura, que seria aqueles cargos principais administrativos em relação ao exército e sacerdotais, para conseguir dar continuidade ao poderio, aos trabalhos do que seria a Roma. Entretanto, com essa ação não legalizada, né, dos generais, eles estavam colocando em risco a República, e isso vai ser uma das principais causas para a queda da República Romana. Então, a alternativa D é a correta. E. Manteve o Senado acima das autoridades militares. Já não está correto. Na verdade, as autoridades militares cada vez mais estavam se colocando acima do Senado, não ao contrário. Então, e enfraquecendo a República, não consolidando a mesma. Questão 20 é da Federal do Paraná e diz: o cristianismo tornou-se religião oficial do Império Romano pelo Edito de Tessalônica, proclamado por Teodósio no ano de 380. Até alcançar esse ponto, a caminhada dos seguidores de Cristo foi dura e difícil, como provam as perseguições movidas por alguns imperadores, eternizadas em relatos fantásticos e emotivos de escritores e historiadores cristãos. Entre as causas das perseguições sofridas pelos cristãos no Império Romano, podemos apontar: a. O caráter subversivo que se atribuía ao cristianismo, tanto por sua rejeição ao culto do imperador, como por sua aceitação entre as camadas desfavorecidas da população. Isso realmente está correto. A alternativa A é a que responde essa questão. Realmente os cristãos eles eram vistos com esse caráter subversivo, porque eles rejeitavam a se curvar, né, aos imperadores romanos, que não eram da mesma fé do que eles, que era uma fé politeísta, já que os cristãos são monoteístas, acreditam em apenas um Deus. Vamos discutir as próximas. B. A admissão de elementos cristãos tanto nas fileiras do exército imperial como em cargos administrativos importantes, provocando cisões políticas e ideológicas. Isso não acontecia porque os cristãos eles não chegavam a alcançar esses cargos administrativos importantes justamente por esse preconceito, esse receio do que um povo monoteísta poderia fazer, poderia destruir esse Império Romano. Alternativa C. Aspectos da natureza moral, como as acusações feitas pelos pagãos de que os cristãos em suas cerimônias praticavam a antropofagia e o assassinato ritual de crianças. Na verdade, antropofagia e assassinato ritual de crianças não são características monoteístas do cristianismo durante o Império Romano, né?
Alternativa D. O conluio entre romanos cristãos e bárbaros germânicos para desestabilizar o império, os primeiros atuando no plano interno e os segundos por meio de invasões. Na verdade, não existia esse tipo de aliança entre cristãos e bárbaros. Então vamos lá para a alternativa E. A política de pão de circo praticada pelas autoridades, as quais sacrificavam cristãos nos coliseus sangrentos, espetáculos para agradar a plebe ávida à violência. Esse também não está correto. A política de pão e circo realmente condenava, chegou a condenar cristãos no Coliseu, mas não era essa a causa da perseguição, isso era um efeito, uma consequência. Questão 21, do Mackenzie. O cristianismo contribuiu para a queda de Roma na medida em que a. Destruiu a moral política romana e representava a esperança das massas oprimidas. Isso está correto. O cristianismo, representado por uma sociedade que acreditava em um único Deus e não se curvava ao poder do que seria o imperador, o que seria o rei, visto que eles só acreditavam que um representante divino vindo de Deus realmente poderia governá-lo de forma tão direta. Realmente destruiu essa moral política romana e criou uma certa imagem de representação. Os cristãos eles representavam a minoria e dessa maneira eles iam trabalhando essa revolta e inflando esse movimento contra a política romana. Vamos discutir as próximas. B. Valorizava o homem e aceitava a teocracia romana. Na verdade, não. A teocracia romana, vamos retomar o conceito, se refere a acreditar que o poder político e o poder religioso andavam juntos e eram unificados em uma única pessoa. Poderia ser um imperador ou um rei. Na verdade, os cristãos eles não reconheciam a teocracia romana. C. Era contra o pacifismo e incentivava os romanos a realizar guerras e conquistas. Na verdade, não. Os cristãos não incentivavam os romanos a realizarem guerras e conquistas. Na verdade, os romanos têm essa característica de ser um povo de conquista, de ir para a guerra para confrontar outros povos, D. Sobrepunha os bens materiais aos espirituais. Também não é verdade. Os cristãos acreditavam muito que o bem espiritual era mais importante que o bem material, que a conquista de terras ou a conquista de liberdade, que seria se eles se curvassem ao poder, à teocracia romana, outro tipo de conquista que seria a de deixar de ser perseguido justamente por aceitar os deuses e o sistema político romano. Todas essas coisas elas não eram suficientes para fazer com que os cristãos abandonassem o que seria os bens espirituais, que estão relacionados à salvação, à intimidade com Deus, a relacionamento com Deus. E foi responsável pela estagnação econômica do Império. Na verdade, não. A estagnação econômica do Império ela não vem em relação ao cristianismo. Podemos responsabilizar essa estagnação econômica do Império à queda do número de escravos que eles estavam conseguindo, que faz com que o sistema econômico que era baseado na escravidão fosse quebrando ponto a ponto. Se não tem escravos, não há trabalho suficiente, se não há mão de obra suficiente, não há comida, a comida escassa encarece esses artefatos no mercado, fazendo cada vez mais uma dificuldade, uma estagnação realmente econômica. Então, isso não está diretamente ligado ao cristianismo. Então, fechamos aqui a alternativa correta, a alternativa A. Vamos, então, para a última questão desse tópico de Roma. É uma questão da FUVEST e diz: o Baixo Império Romano caracterizou-se pela A. Aceitação do princípio da intervenção do Estado na vida social e econômica. Isso está correto. O Estado ele não só ditava quais medidas econômicas seriam aceitas ou não, mas em sociedades que nós percebemos a escravidão como característica e base da economia, nós percebemos que a escravidão ela entra dentro do estilo da vida social dessa sociedade, que é influenciada a partir do Estado. Então essa é a alternativa correta. Vamos discorrer para vocês entenderem porque as outras também não estão corretas,
B. Tentativa de conduzir os negócios públicos exclusivamente a partir de um determinado grupo social. Isso não é verdade. Todas as decisões feitas pelo Império Romano eram conduzidas a partir dos magistrados. C. Estabilidade nas relações entre o poder central e os governos provinciais. Na verdade, não, era uma situação totalmente conflituosa. Existia o poder central que estava ditando quais eram as medidas a serem tomadas, porém, os governos provinciais sempre discordando, querendo negociar, reclamando as decisões ou ideias propostas pelo poder central. D. Perfeita harmonia dos órgãos legislativos quanto às ideias de expansão territorial. Na verdade, não. Existia um grupo conservador que acreditava que Roma já tinha alcançado um know-how e que não deveria colocar-se em expansão territorial excessiva, e um outro grupo mais liberal que acreditava que era isso que fazia Roma mais forte, o aumento da expansão territorial. Por fim, absoluta identidade de pensamento quanto às atitudes relacionadas com a religião. Isso aqui também está errado, porque não havia absoluta identidade. Absoluta identidade seria todos estão em harmonia das decisões tomadas. Existia uma dualidade ali, principalmente em relação ao que seria a escravidão. O escravo ele deixa de ser visto como alguém que deve se submeter ao que seria o império, que deve servir, isso a partir do movimento, principalmente de povos monoteístas, como os cristãos. O papel do escravo ele começa a ser questionado, e muitas pessoas de riqueza que tinham escravos acabam até libertando eles como forma de justificativa, como forma de demonstração de fé, e isso é relacionado à religião, porque o Baixo Império Romano é caracterizado pela teocracia, né, que seria acreditar em vários deuses, o politeísmo, e usar disso como um artefato político também. Agora, a discussão entre respeitar somente só respeitar esses movimentos politeístas, na verdade, não é coerente, porque a partir do momento que chega, por exemplo, os cristãos com a ideia do monoteísmo, com a ideia da fé, da salvação, começa a haver uma fratura, um buraco entre o que era antes e o que vai passar a ser, colocando cada vez mais o Baixo Império Romano em crise moral nesse sentido. Então, pessoal, a gente terminou aqui todas as questões Trabalhamos aqui algumas questões do mundo clássico de Roma. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato com os monitores de história, podem comentar aqui no vídeo também. Até o próximo vídeo, espero que vocês estejam gostando e aproveitando a ferramenta, viu? Boa quarentena, se cuidem. Tchau, tchau!